Estamos de volta com o nosso Paraíba de hoje, recebendo a pesquisadora Maria da Consolação Policarpo, falando sobre a história dos azulejos encontrados na Paraíba, especificamente na capital, João Pessoa. E existem aí as tipologias, né, que a gente falou, mais de 100 tipologias. Mas como classificar essa tipologia, Maria da Consolação? Você pode classificar um azulejo principalmente pela técnica e pelo padrão, né, pela imagem, podemos dizer assim. Então, o século XX, ele deixou de contar histórias e passou a ser um azulejo padrão de formas geométricas, porque quem ditava também o padrão, a imagem, eram os estilos artísticos. Por exemplo, João Pessoa, ele reflete na sua arquitetura estilos neocolonial, clássico, né, neoclássico, a exemplo do quartel do Comando Geral. É um prédio neoclássico, depois ele passou por reformas e assumiu uma configuração neocolonial. Os azulejos são neocoloniais, 1930. Então, dependendo desse traçado, é que se identifica o período que ele foi. Havia a influência tanto dos estilos artísticos que estavam em voga na época, quanto também da técnica que se utilizava e quanto à padronagem. Então, são muitas influências para você dizer qual é a tipologia do azulejo. E quais as dificuldades que a pesquisadora encontrou nesses traçados, nessa busca? Qual que foi mais, assim, que a senhora percebeu que poderia dar alguma coisa? Veja bem, os imóveis que já são, que a gente pode chamar de monumentos, que já são tombados, eu tive mais facilidade, com o exemplo do Centro Cultural São Francisco, porque ele é aberto ao público, né, para fazer pesquisa, para visita. O Casarão dos Azulejos, a Igreja dos Carmelitas, mas os imóveis residenciais do século XX para cá foi muito difícil. Primeiro porque minha pesquisa foi em período de pandemia, e aí toda aquela conotação de que a gente não podia circular, né, nem entrava, nem saía de casa, e todo mundo preso às suas casas. Segundo, as pessoas ainda não... você percebe isso até nas pesquisas de IBGE, né, as pessoas ainda têm um certo receio de receber as pessoas, pesquisadores, né? Mesmo você mostrando, documentado, mostrando que você está resguardada pela universidade, as pessoas ainda... ficam ainda sem querer deixar você visitar o imóvel, tirar fotografia dos azulejos. Então, há ainda esse receio. E isso impede, né, a pesquisa, porque os imóveis do século XX são os que mais sofrem degradação. Né? E não são tombados ainda, né? É porque uma coisa é o imóvel tombado, outra coisa é o imóvel protegido. Né? Alguns são tombados, né? Mas... e outros protegidos. Mesmo aqueles protegidos ainda estão ameaçados. E a dificuldade de ter acesso é maior? Menor, né? Porque os donos dos imóveis... 30% da minha pesquisa eu encontrei imóveis fechados e ou abandonados. Que você nem podia entrar, nem você sabia quem era o dono. Outros, você conseguia saber que era o dono, mas os donos não autorizavam. E agora, graças a Deus, eu tive sorte que na maioria me deixaram, né, entrar, apesar de alguns empecilhos, mas eu preciso do apoio ainda da população, porque eu estou dando continuidade a essa pesquisa, eu não consegui ainda documentar todas as tipologias ainda de João Pessoa, eu preciso do apoio da população, porque há uma frase que diz que você não conhece, você não preserva. Então, a população só vai passar a preservar, a reconhecer que aquilo ali é seu, que é sua memória e que não pode sofrer nenhum tipo de degradação se ela conhecer. Então, eu quero aproveitar a oportunidade e pedir o apoio da população, que tem uma pesquisadora por aí pedindo para entrar nos imóveis, solicitando fotografia do imóvel e do azulejo. E eu quero pedir esse apoio, porque os nossos imóveis, os nossos monumentos estão precisando, né, dessa documentação. Então, a ciência nunca é demais.
né? E essa pesquisa e essa valorização e um pouquinho dessa história é contada aí na sua dissertação Sim. de mestrado, né? Que ela já está bem catalogada, já foi defendida. Sim, essa aqui foi, eu fiz um processo de encadernação, né? Essa aqui é a dissertação de mestrado que eu defendi em 2021, onde eu documentei 101, mais de 100 tipologias, acho 104 tipologias, no curso de Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba e com o apoio também do grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o GESIMP. Então, é muito importante também a gente fazer parte de grupos de pesquisa, porque você tem um grande apoio, tanto para as leituras, para você fundamentar seu trabalho, quanto para discutir, né, trocar informação. Eu aconselho todo mundo a fazer parte de grupos de pesquisa. Temas como esse não é tão comum ser pesquisado aqui no nosso estado, né? Como é que você se encontrou nesse tipo de objeto empírico? Olha, apesar de não ser comum esse meu projeto, essa minha pesquisa era pioneira, porque se você procurar na internet um estudo da azulejaria da Paraíba, você não vai encontrar, a não ser que você entre na base de dados da UFPB e você vai encontrar a dissertação lá. Então, é uma pesquisa pioneira, eu me orgulho muito disso, né? Andei bastante, né? Foi muito difícil. Você passa por muitas dificuldades, mas o final é sempre gratificante. Maria da Consolação, como foi que foi capturado esses tipologias? Como é que é catalogado na dissertação? Por fotografia, pelo azulejo físico? Explica essa parte mais. Então, a pesquisa de campo, né? Você está Isso. perguntando. A pesquisa de campo foi feita através de uma pesquisa descritiva com aplicação de ficha de campo. Então, eu levo as fichas, onde eu preencho todos os dados do azulejo. Eu tiro medidas, eu anoto as cores, eu converso com o dono dos imóveis, em que período aquele imóvel foi construído, porque às vezes o imóvel está o dono presente, mas às vezes ele está alugado, ele está cedido, está emprestado, e às vezes aquela pessoa não sabe, mas aí eu vou em outras fontes, eu vou nos cartórios e eu obtenho a construção do imóvel. E aí eu anoto tudo que é importante, depois eu chego em casa e passo tudo para o computador. A fotografia eu mesma faço com o meu celular, e tudo bem que não é a imagem, né, de primeira, mas é o que eu pude, né, ter no momento. Pensei no início que eu podia utilizar uma câmera, mas também chegou a pandemia e não foi possível, né? Eu consegui a câmera. E aí eu fiz com o celular mesmo. Nesse seu traçado já foram, em média, quantas fotografias para ser selecionadas ali? Então, eu tenho uma base de dados muito grande de fotografias e eu faço a divisão por bairros. Então, são 11 bairros que eu cataloguei. Centro, Tambiá, Jaguaribe, Cordão Encarnado, Miramar. Centro, João Pessoa? Centro, são 11 bairros. Muito Então, eu interessante. faço toda a catalogação por bairros. E dentro de cada bairro ainda vem o endereço e o link. Se você clicar no link do azulejo, vai remeter automaticamente ao imóvel. A fotografia lá daquele local. Sim. Entendi. É um acervo muito grande, isso provavelmente vai ser aí arquivado nos anais da Universidade Federal da Paraíba, para que outras pessoas possam ter acesso, para que novos pesquisadores tenham como base a sua dissertação, não é, Maria? Sim, principalmente para quem um dia pretende estudar ladrilhos, porque muita gente confunde ladrilho com azulejo e, por exemplo, os ladrilhos estão também sofrendo o desaparecimento, a ação de desaparecimento, porque os ladrilhos, antigamente se usava o mesmo termo para ladrilho e azulejo para todo tipo de revestimento, parede e piso. Hoje há essa diferenciação, ladrilho é para revestimento de piso e azulejo revestimento de parede. E os ladrilhos precisam ser estudados. Ainda não há uma documentação sobre os ladrilhos da Paraíba, que estão também sofrendo o mesmo processo de desaparecimento. E então, teve uma pessoa assim que me procurou, dizendo que pretendia submeter ao processo do ingresso na pós-graduação e que queria fazer sobre ladrilhos. Não sei se ela botou para frente, mas
realmente a minha pesquisa pode dar um norte para quem quer trabalhar o patrimônio de João Pessoa. Isso é muito importante. Parece que a sua pesquisa não termina ainda, né? Você está continuando ela já com o seu doutorado. Sim, no doutorado, que eu estou dando continuidade, que eu faço pela Universidade da Bahia. E aí eu já submeti e foi aceito que eu iria dar continuidade ao trabalho de João Pessoa. E eles não colocaram nenhum empecilho. E eu estou dando continuidade, levando as cidades do interior a pesquisa e estou tratando o azulejo como objeto de fronteira. Porque a gente sabe que o azulejo ele foi um dos poucos elementos da cultura material que ultrapassou fronteiras, contou histórias, contou a culinária, contou a política, contou as guerras e sobreviveu. E está aí até hoje. E hoje é motivo até de releituras, né? Você entra nos imóveis, você tem releituras de azulejo. Então, o azulejo nunca vai desaparecer. A pesquisa é muito importante para que essa história se mantenha viva aí durante séculos e séculos ainda. E gostaríamos de ter mais tempo de conversar, né, sobre esse tema tão importante. Mas voltamos às considerações finais para que você possa dizer como ter acesso a essa pesquisa, se já pode ser encontrada em algum site, algum link. Eu agradeço o convite, quero dizer que eu estou à disposição para outras considerações, para dúvidas. Quero aproveitar a oportunidade também para dizer que eu continuo com a minha pesquisa. Quem precisar de ajuda com relação sobre a documentação de algum azulejo, pode me procurar, porque a gente não faz pesquisa para engavetar, a gente faz pesquisa para a sociedade. Primeiro para a gente, eu me orgulho muito, eu me sinto realizada quando estou lendo sobre azulejo, pesquisando, mas também a gente faz pesquisa para a sociedade, para levar à sociedade, né? A pesquisa não pode ficar guardada. E também eu aproveito para pedir ajuda da sociedade, né? Para colaborar, para deixar que eu entre nos imóveis. Eu preciso entrar nos imóveis, principalmente os que estão fechados, né? Os que estão abandonados. Porque eu preciso dar continuidade à pesquisa, que é muito importante, né? Muito, muito, muito bom o seu tema, é muito bom o seu tema. Quem quiser ter acesso, entra na base de dados da Universidade Federal da Paraíba, base de dados de dissertações e teses, BDTD, que encontra lá, se lançar na palavra-chave de busca, o metadado, azulejo, vai encontrar. Agradecemos pela sua participação, foi muito construtiva, um tema importantíssimo. Estamos ficando por aqui, até a nossa próxima edição. E não deixe de nos acompanhar pelo YouTube e também pela TV Assembleia, canal 8.2. Até mais!